Olá, candidato e candidata. Vamos hoje, então, trabalhar com o tema Minha família não me apoia. Eu sou a psicóloga e professora Luísa Ricota e estou com vocês aqui nessa área VIP, nesse grande espaço inovador, não é? Que traz e possibilita vocês assistirem aí no conforto da tua casa ou onde quer que você esteja. E espero que esteja aí em silêncio para que a gente possa ter aí uma interação da melhor possível. Então, veja bem, preparação emocional em concursos, lembrando sempre que envolve equilíbrio e excelência do candidato que você é, não é? E equilíbrio e excelência vão te acompanhar, seja agora no seu processo de aprovação, seja lá no futuro, quando você estiver na instituição pública fazendo valer aí a pessoa que você é. Quero deixar aqui também o nosso contato de Twitter, né? Então, Twitter, @LuisaRicota. E o meu e-mail, que é o prof. Luísa Ricota, Luísa com Z, Ricota 2 T's, tudo junto, @hotmail, para que você possa enviar sugestão de pautas e até mesmo contar aí como é que você está evoluindo nesse seu percurso de aprovação. Então vamos lá, minha família não me apoia. Você vive isso? Você já passou por essa situação? Tem sido difícil para você driblar aí as expectativas que a sua família tem em relação a você e a sua carreira? A você estar de algum modo já rendendo, né? Existem realmente situações que um candidato e uma candidata passam que é uma situação real, é da necessidade de sobrevivência e é uma necessidade do próprio custeio, não é? Então, nós não estamos livres disso. Haja visto que o seu interesse pela carreira se traduz também no interesse de se manter, não é? Agora, nós temos assim que muitas vezes esse seu projeto, esse seu investimento em concursos públicos envolve muitas vezes a necessidade de necessitar do apoio da família. Que tipo de apoio? Um apoio financeiro, né? Você pode ter o apoio financeiro para estar 1 ano estudando, 1 ano e meio, 2 anos, né? Pelo menos 2 anos estudando. Mas o que mais os candidatos relatam, não é? Quando eu trabalho com eles a nível das questões que eles vivem, né, da sua performance, é o quê? É que ainda que eles tenham um respaldo financeiro, um apoio financeiro, muitas vezes eles não têm um apoio emocional, ou eles têm até esta sustentação financeira dos próprios pais, mas no dia a dia são insuflados com críticas, são insuflados com certos aspectos que o desanimam, não é? Até a própria falta de estímulo, até a própria falta de entendimento desse assunto, desse segmento que o concurso público é. Então, veja bem, geralmente algumas famílias, quando elas não são desse métier, desse universo, quando elas não se aproximam dos seus filhos, elas desconhecem até mesmo o grau de dificuldade. Elas imaginam que esse filho vai estudar 6 meses, 4 meses e pronto. Mas você não passou, não é? Então, ainda que ela possa dar subsistência financeira para esse filho, para essa filha, ela passa a cobrar. Não é raro ter o relato de profissionais que estudam em casa e que são incomodados pelos familiares. Olha, agora você precisa ir lá fazer uma compra, olha, você precisa ir ao banco, olha, me leva ao médico, olha, você está aí sem fazer nada. Ou muitas vezes os próprios irmãos que brigam entre si, não é? Porque uma irmã vai para a área privada, então ela consegue já ter um salário, ainda que pequeno, não é? E vai galgando uma posição, uma colocação profissional, numa dinâmica que é totalmente diferente de você que está ali se preparando, estudando,
buscando elevar a sua performance, vivendo o seu processo de aprovação para chegar já, né, numa função determinada, onde você se colocou onde você se coloca, né, através dos seus próprios méritos. Então são situações profissionais distintas. E essa comparação acaba ocorrendo dentro de uma família. Até mesmo dos pais, muitas vezes despreparados ou desconhecedores desse entendimento do que o concurso público é. Se eles tivessem essa dimensão muito clara, eles teriam orgulho do filho e da filha que escolhem a carreira pública, porque eles estão escolhendo o caminho, digamos, mais desafiador. Não o mais difícil. Não o mais difícil. Porque se você buscou o caminho do conhecimento, é porque você gosta do estudo. Você se identifica com esse universo do estudo. Diferente daqueles que são mais práticos, que buscam uma gratificação profissional mais imediata. Quem lida com concurso vai ter que lidar com questões pessoais que é de se gratificando ao longo de um percurso, não é? Ele vai obtendo resultados ao longo desse processo de aprovação. E isso a família não sabe. É até muito importante que você mostre esse vídeo aí para sua mãe, que você mostre esse vídeo aula para o seu pai, que você mostre esse vídeo aula às vezes para sua noiva, para sua namorada, para o seu marido, que muitas vezes não entende que você, por exemplo, tem que reservar certas horas de estudo para que você possa, assim, cumprir uma meta de horários de estudo semanais. Então, existem aqueles namorados, ou noivos, ou esposo, ou, enfim, que vão achar que estão sendo colocados em segundo plano, porque você diz assim, olha, eu preciso estudar hoje 3 horas, eu só posso sair com você depois. Não é? Poxa, mas você vai estudar de novo? Você já não estudou a semana inteira? Por que agora? Então, muitas vezes, essa falta de apoio, essa falta da compreensão em relação à sua escolha. Isso traz discussões, brigas, né? Traz muitas vezes, como eu estava exemplificando, até mesmo carências onde não deveria existir. Porque se o candidato tem um propósito firme, como esse, ele é um propósito que o eleva, que é dignificante, que lhe oferece honra. Então, eu convido você, mostre essa videoaula para ele, não é? Apresente para ele alguns dos textos que você encontrar, que fala dessa vida do candidato. Mostre para ele, para que ele se sensibilize, mostre para sua mãe, mostre para o seu pai, para que eles se sensibilizem e a compreender como que uma candidata e um candidato a concursos fica suscetível a determinadas emoções em relação da própria ansiedade, em relação do anseio de chegar o quanto antes numa posição, não é, profissional, o quanto isso requisita de vocês um equilíbrio, o autocontrole, a autogestão, não é? A gestão das suas emoções, dos seus sentimentos e de um estilo de vida. De um estilo de vida onde, por exemplo, muitos candidatos têm até vergonha de pedir alguma coisa a mais para os seus pais. Não é? Porque se ele já tem o curso, ele já tem a comida, a roupa lavada, estão vivendo na casa dos pais, ou não, né? Existem muitos profissionais, por exemplo, que bancados pela família vêm para uma capital, vêm para uma outra cidade, a fim de ter uma oportunidade melhor e até de estudar, ou seja, eles saem das suas cidades. Então, são pessoas que abrem mão de algumas facilidades e até de conforto em razão do seu propósito. Então, eu estou falando de pessoas dignas. Eu estou falando de você, candidato, que é alguém de valor. Você se apropria de um valor que é teu. E isso te diferencia. Não seria justo que a sua família não tivesse a extensão necessária para compreender essa dimensão.
Por isso eu entendo que a melhor maneira é mostrar para eles esse videoaula. Deixa que eu falo com eles, não é isso? Muitas mágoas e ressentimentos poderiam ser evitados. Eu já vi casos, por exemplo, de uma família que não se valorizou muito o estudo, o conhecimento. Por exemplo, existem famílias que tanto os pais quanto os demais irmãos não buscaram o conhecimento como uma forma de se especializar e buscar excelência na área profissional. Então existem, eu me recordo de uma candidata que muito interessada na magistratura e sendo a sua família, pela própria característica não muito voltada para o conhecimento, tratarem a ela com certa discriminação. Ou seja, esta é a doutora, não é? Com certa ironia. Ela é a juizinha. Ela quer ser uma juizinha. Ou seja, ela sempre se sentia dentro da própria casa, para onde ela voltava todos os dias, né? Discriminada por algo do qual ela desejava, por algo bom. Ou seja, ela não estava desejando ser uma pessoa qualquer. Ela tinha um plano ambicioso e ela conseguiu esse plano ambicioso. Tem famílias que não acompanham o progresso e a evolução do candidato e passam a destinar a eles até mesmo certos apelidos, fazerem chacotas, como alguns parentes, tios, primos. Aquele ali, ainda não passou, nossa, está difícil, né? Puxa, e aí, já passou? Ou seja, determinadas palavras, até falta de educação mesmo, né? São deselegantes e destratam. Então, esse tipo de chacota, ele ofende, porque todo o investimento do candidato, ele o dignifica, eleva a sua honra. Então, quando ele se vê dependendo de uma situação e ainda não tendo apoio da própria família, no sentido de que, ela não faz nada, olha, ela só estuda, sai de manhã, não ajuda nada em casa e ainda chega e ela é dona da verdade. Ou seja, esse tipo de situação, ele é frequente. Ou seja, o ambiente acaba se tornando tóxico. Algumas vezes você não vai ter a chance de mudar dali. A única forma seria você dar condições deles entenderem. Sente com a sua família. Explique para ela o que é o desafio da carreira pública. Explique para ela o que é o mundo do concurso público. Explique as dificuldades das quais você passa. Muitos vão se dividir entre o trabalho para poder obter um ganho, para recuperar muitas vezes essa sua dignidade. Porque em razão de uma falta de apoio até estrutural, de formação, de base de formação, de familiares que não compreendem o que representa pessoas que investem no seu patrimônio intelectual, eles vão para o mercado de trabalho e vão se subdividir, né? Porque eles não querem ficar totalmente, digamos, expostos a esse tipo de crítica e de falta de apoio. Então vamos lá, erga a cabeça, tenha paciência, explique a estas pessoas e, quando possível, diminua a sua convivência, não é? Não se exponha tanto em termos de convivência, se isso for possível, a pessoas que tragam para você esse tipo de clima e de ambientação. Você não precisa dessa toxicidade, né? De pessoas tóxicas, de pessoas que não te estimulam. Ok? Então, se for possível, vá se afastando destas pessoas e vá oferecendo a elas um pouco de informação. Porque é verdade também que elas não conhecem esse universo, né?
em elas não conhecendo esse universo, elas são passíveis ao erro da compreensão, aliás, da falta da compreensão. Então, deixa eu falar com elas, mostro o vídeo aula para elas, tá bom? Até lá, um grande abraço a você. E cuide-se bem, hein? Tchau.